Bom, pessoal, dando continuidade aí ao resumo do plano cartesiano, duas observações importantíssimas, tá legal? Bom, a primeira delas, ela se refere a essas duas afirmações. Um ponto pertence ao eixo das abscissas se e somente se sua ordenada é nula. O que é isso? Então aqui nós temos o nosso plano cartesiano, onde os eixos nós já chamamos de eixos x e y, tá legal? E aqui nós temos a origem do plano cartesiano. Se eu tiver um ponto P, olha aqui, ó. Se eu tiver um ponto P que pertence ao eixo das abscissas, que está em cima do eixo das abscissas, qual é a conclusão que nós podemos chegar a este ponto? É que a coordenada y, a ordenada deste ponto que está em cima do eixo x, ela é nula, tá legal? Então, portanto, nós podemos escrever isto numa notação simplificada. Se o ponto P pertence ao eixo x, tá vendo, ó, OX, eixo x, este ponto pertence ao eixo x se e somente se a sua ordenada, que é a coordenada y do ponto P, for zero. Tudo bem, moçadinho? Portanto, qual é na prática a informação que você deve escrever a respeito desta leitura? Então, o ponto P ele vai possuir as seguintes coordenadas: a coordenada x do ponto P e a coordenada y do ponto P é zero. E todos os pontos com esta característica pertencem ao eixo x. Tá legal? Então é isso que você vai fazer aí na prática, na resolução das questões. Perfeito? Se um ponto está em cima do eixo x, a coordenada y desse ponto é zero. Então este ponto que está em cima do eixo x, ele é representado através de suas coordenadas desta maneira. Perfeito? Se, ao contrário, o nosso ponto Q, por exemplo, se um ponto está em cima do eixo y, ou se um ponto pertence ao eixo y, a sua abscissa ela é nula. Então vamos escrever esta informação. Se um ponto P, galera, pertencer ao eixo y, lembrando que OY nós está representando o eixo y, tá certo? Se um ponto pertence ao eixo y, a sua abscissa ela é nula. Portanto, nós podemos escrever este ponto Q, perdão, é um ponto Q, correto? Então deixa eu colocar aqui bonitinho para nós, para a gente não vacilar e ficar coerente com o que nós escrevemos. Tá aqui, a coordenada x do ponto Q é zero. Então, o ponto Q ele é representado por coordenada x, 0, e a coordenada y é a própria coordenada y do ponto Q. E todos os pontos que possuem esta característica estão em cima, pertencem ao eixo y. Então está aqui a primeira coisa importantíssima que você tem que saber a respeito de um ponto no plano cartesiano. Uma outra coisa de fundamental importância é você ter a noção, pelo menos intuitiva, das bissetrizes dos quadrantes. Tudo bem? Anderson, o que é isso, bissetrizes dos quadrantes? Bom, eu vou traçar neste plano cartesiano de eixos x e y e origem O. Legal, não vou colocar o O só para a figura ficar maneira. Eu vou traçar bissetriz desses quadrantes ímpares. Perceba que o primeiro e o terceiro quadrante são as bissetrizes, ou melhor, são os primeiros e terceiro quadrantes,
são os quadrantes ímpares. Tá legal? Então aqui eu estou traçando a bissetriz dos quadrantes ímpares. Perfeito, galera? Vou chamar esta reta de B1. Tudo bem? Perfeito, galera? Então B1, vou colocar aqui, ó, B1 é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá legal? E você já sabe que a bissetriz é um segmento de reta que divide um ângulo em duas partes iguais, correto? Isso vem lá do nosso estudo da geometria plana, tá certo? Então, qual é a conclusão que a gente pode chegar a partir da seguinte afirmação? Se eu disser que um ponto P qualquer ele pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, tá certo? Isso só ocorre se e somente se, tá legal? Isso ocorre se e somente se as coordenadas deste ponto elas são iguais. Então o que eu quero dizer é que todos os pontos que pertencem à bissetriz dos quadrantes ímpares possuem coordenadas x e y iguais. Perfeito, galera? Então, se, por exemplo, eu marcar um ponto P aqui qualquer na bissetriz dos quadrantes ímpares, eu posso dizer que este ponto ele possui coordenadas iguais. Posso falar que x de P e x de P são as coordenadas desses pontos, todos que estão na bissetriz dos quadrantes ímpares. Aqui eu estou partindo do princípio que, pelo fato das abscissa e ordenadas serem positivas, esse ponto está no primeiro quadrante, mas eu poderia escrever este ponto com abscissas e ordenadas negativas, supondo que esses pontos estão no terceiro quadrante. Tá legal? Então é assim que você vai representar a informação no enunciado referente a um ponto pertencer à bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá legal? Por outro lado, traçando a bissetriz, galera, dos quadrantes pares, nós temos um estudo similar a fazer. Tudo bem? Então aqui, ó, reta B2. E eu vou dizer que a reta B2 é a bissetriz dos quadrantes pares. E vamos estender o mesmo estudo para esta situação. Se um ponto pertencer à bissetriz dos quadrantes pares, qual é a conclusão que nós podemos chegar a respeito da abscissa e da ordenada desse ponto? Bom, o ponto P ele pertence à bissetriz dos quadrantes pares se e somente se as suas coordenadas forem simétricas ou opostas. E o que significa isso, Anderson? Elas apresentam o mesmo valor absoluto, porém com os sinais trocados. Então a conclusão que a gente chega é que um ponto P que pertença à bissetriz dos quadrantes pares, ele pode ser escrito desta forma: x de P e menos x de P, o mesmo valor absoluto com os sinais trocados, sendo números simétricos. E esta configuração faz-nos concluir que este ponto ele está onde? Ele está no quarto quadrante, que possui abscissa positiva e ordenada negativa. Correto?
ou o ponto P ele pode ter esta configuração, menos XP e XP. Este ponto ele pertence ao segundo quadrante, já que a abscissa ela é negativa e a ordenada ela é positiva. Tá legal? Mas Anderson, por que isso ocorre? Então aqui rapidamente, da maneira mais prática que eu puder, eu vou mostrar que isso daqui sempre ocorre. Vou mostrar numa situação e eu aconselho que você realize o raciocínio análogo e mostre as outras situações. Tudo bem? Então vou usar aqui no primeiro quadrante, tá legal? E eu vou mostrar aqui no primeiro quadrante um ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares no primeiro quadrante possui esta característica. Para isso, eu vou marcar este ponto P na bissetriz do primeiro quadrante. E este ponto P ele é localizado no plano cartesiano através de suas coordenadas x e y, que eu já vou colocar aqui para você. Então, este ponto P, no plano cartesiano, ele é representado por XP, que é a sua abscissa, e sua ordenada. Tudo bem? Bom, pelo fato desta reta B1 ser a bissetriz dos quadrantes ímpares, esta reta divide este ângulo reto em duas partes iguais, correto? Então nós temos que esta parte angular ela tem medida de 45 graus. Perfeito? Então, aqui, olha, todas essas coordenadas, todas essas projeções, elas são perpendiculares entre si, correto? Bom, então aqui você tem um pequeno triângulo retângulo, com um ângulo de 90, com um ângulo de 45, para que a soma dos ângulos internos seja 180, a medida deste ângulo também tem que ser quanto? 45 graus. Perfeito, moçada? E aqui você tem a seguinte conclusão. Este nosso triângulo retângulo ele é isósceles, correto? Então, estas medidas de comprimento deste segmento e deste segmento são o quê? São iguais. Então, daí, pelo fato desses dois segmentos serem iguais, esta medida de comprimento que corresponde à ordenada y é igual a esta medida de comprimento que corresponde à abscissa x. Essas medidas são iguais. Portanto, os valores absolutos também o serão. Tá legal? E isso vale para todos os outros pontos que estão no segundo, terceiro ou quarto quadrante. Tá legal? Então está aqui a primeira parte da nossa introdução à geometria analítica, um estudo completo do plano cartesiano. Tudo bem? No próximo vídeo vamos ao primeiro tópico, que é a distância entre dois pontos.